Vamos conversar hoje sobre os desafios do processo de emagrecer? Vamos bater um papo sobre isso? Esse é um assunto que causa um certo, como eu diria, desconforto, né? Porque desafios na nossa vida, a gente já tem tantos desafios. Eu não sei se exatamente a palavra seria desafio de emagrecimento. Porque eu penso o seguinte, se a gente, qualquer transformação na nossa vida, na sua vida e na minha vida, se a gente parar para pensar, quando foi a última vez que eu gerei em mim uma grande transformação? Se eu paro para pensar aqui, todas as minhas grandes transformações, ou se você não quiser chamar de transformações, todas as minhas grandes mudanças tiveram um certo sofrimento envolvido, mas mais que isso, tiveram um certo incômodo envolvido. Transformar, crescer, amadurecer, mudar, requer um certo desconforto. Não é confortável, totalmente confortável. O resultado é muito bom e muito satisfatório, mas o processo requer você lidar com o desconforto. E a diferença da maior parte das pessoas, as que conseguem e as que não conseguem, está exatamente aí. Como que eu lido com esse desconforto? Eu sempre falo o seguinte, que quem não lida com o desconforto é criança, geralmente, né? Geralmente uma criança, quando está com alguma necessidade que seja, ela simplesmente esperneia, chora, chama pela mãe, porque ela não consegue lidar com aquele desconforto. Partindo para a nossa vida adulta, tem muito adulto que acaba sendo a criança que não consegue lidar com nenhum desconforto. Tipo, eu quero, partindo para quereres da vida adulta, eu quero comer esse doce agora. E aí você não consegue, desculpa, lidar com esse desconforto, que é dizer, não, eu não estou com fome, eu não preciso desse doce, eu só estou ansioso. Isso é um desconforto, porque o mais confortável é, vou comer 2, 3, 4, 5 doces e está tudo bem. Então, você não lida bem com o desconforto. Você não lida bem com o desconforto de ter que fazer uma atividade física. Você não lida com o desconforto de ter que falar não para alguns convites. Você não lida com o desconforto de ter que cozinhar, de ter que se organizar. Você não lida com o conforto de ter que fazer escolhas. Entende? Então, assim, é um desafio, mas na verdade não é um desafio. É, na verdade, como eu me comporto diante desses incômodos que eu tenho que enfrentar. E esses incômodos, diga-se de passagem, só são incômodos durante um tempo. Depois de algum tempo, não são mais incômodos. Agora mesmo, antes desse vídeo, eu estava gravando um vídeo, se vocês não viram, eu vou colocar o link aqui para vocês acessarem, sobre happy hour, sobre sair e quais são as opções que eu tenho em relação ao que eu posso escolher e tal. E aí eu estava falando desse incômodo, em se tratando de incômodo, eu estava falando de como é que a gente pode fazer melhores escolhas. Como é que a gente pode se preparar, se organizar para isso? Então, você pode fazer melhores escolhas? Pode. Aí eu estava falando nesse mesmo vídeo que semana passada eu fiz um churrasco e eu levei uma sardinha, porque eu gosto de sardinha e eu não como carne vermelha, eu levei meu brócolis. Isso não é mais um incômodo para mim, isso já é tipo natural, entende? Mas talvez no começo tenha sido um incômodo, eu ter que pensar, não, eu não vou comer a comida que tem lá, então eu vou me preparar. Da mesma coisa que quando eu saio, se eu pedir uma coisa, ela já não é mais incômodo eu pedir um palmito, já é natural, entende? Então, tudo isso é um processo. E aí, se tratando de processo, eu queria falar isso do incômodo, que o processo de emagrecimento, você tem que aprender a lidar com seus incômodos e achar isso uma coisa natural no processo, porque não é um grande sofrimento se a gente parar para pensar. A gente tem que parar para pensar que é só um certo incômodo. Um dia eu estava falando para uma paciente assim, que ela estava falando, então quando minha família está ali tomando café da tarde, aí eles sempre comem bolo e pão recheado e não sei o que e tal.
e isso é muito ruim para mim, eu acabo nunca deixando de comer isso. Aí eu falei, quanto tempo leva isso, assim? Ah, a gente fica lá uns 20 minutos comendo e tal. Falei, você entende que você vai ter um incômodo de fazer uma escolha de não durante 20 minutos. Não é tanto tempo assim. E você também ainda tem a opção de não estar ali. Mas tudo bem, eu quero estar porque eu estou com minha família. Mas é um incômodo de 20 minutos. Para você ter um ganho que vai mudar a sua vida. Entende? A gente tem que fazer esse peso assim, nas coisas. Então, é isso, assim, lidar com esses incômodos. É um desafio, mas é um desafio totalmente possível. Outro desafio no processo de emagrecimento é a gente achar que o processo é uma linha reta. Eu fiz até um desenho aqui, tosco, para vocês verem. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Você está vendo que aqui é o real? Então, o real, eu estou sempre subindo, mas eu tenho quedas, eu subo de novo, eu desço muito, depois eu subo muito, aí eu mantenho. Isso aqui é real em qualquer processo, inclusive de emagrecimento. Essa linha reta aqui é irreal. É irreal. Entendem? Então, no meu processo de emagrecimento, no seu processo de emagrecimento, e eu diria até em qualquer processo de mudança, de transformação, quando a gente imagina que o processo vai ser, eu comecei agora, eu vou ficar emagrecendo, só vou parar de emagrecer quando eu perder os 20 quilos que eu estou precisando. Você entende o quanto isso vai te frustrar? Porque a partir do momento que eu tiver a primeira queda, a primeira descida do meu processo, eu vou desistir. Eu vou achar, não está dando certo, eu não consigo. Aí vai vir todos os sabotadores do mundo te falar dentro da sua cabeça. E entender que o processo são altos e baixos, que durante o processo você vai ter alguns baixos. E você saber lidar também com isso, entende? Saber que, nossa, hoje eu não estou bem, hoje eu não comi 100% do que eu deveria comer. Ou então, eu emagreci 5 quilos, mas engordei 1,5 essa semana. Entende? Se você entender que o processo é esse, porque a vida não é essa perfeição que querem vender para você, que o processo emagreça 10 quilos em 21 dias e fique magra pro resto da vida, que o processo não é exatamente esse, aí a gente se frustra, porque a gente cria essa expectativa. Tem uma frase muito boa que é: crie um unicórnio, mas não crie expectativa. Uma brincadeirinha boba. Porque realmente, crie qualquer coisa, sabe? Mas não crie expectativa, porque cada hora que você cria uma expectativa sobre qualquer assunto que seja, se não for aquilo que você criou, você vai se frustrar. Então, se eu imagino que o meu processo de emagrecimento vai ser sempre linear e para cima, se não acontece isso, eu vou me frustrar. Então, eu tenho que pensar, saber lidar e colocar isso como uma possibilidade no meu processo, que o meu processo não vai ser linear, que o meu processo não vai ser do mesmo jeito o tempo inteiro. Até porque, gente, a gente tem o nosso corpo, a nossa mente, ele vai se acostumando com tudo, inclusive com o plano alimentar que a gente está fazendo. Então, se eu faço um plano alimentar, vamos supor, você não está sendo acompanhado por uma nutricionista, você está fazendo um plano que você viu na internet. Não faça isso, por favor, tá? E aí você tá fazendo, aí você faz a primeira semana, nossa, você emagrece 2 quilos na primeira semana. Aí segunda semana, aí você começa a não emagrecer mais. Porque o que acontece? O nosso corpo entra no que a gente chama de platô. Ele vai se acostumando como defesa, porque se eu estou emagrecendo, meu corpo entende que eu estou passando por alguma privação. E aí, quando ele vê que esse emagrecimento está sendo contínuo, ele tende a querer que você não emagreça mais. Então, você acaba entrando naquele efeito platô, o corpo se acostuma com aquele tipo de plano alimentar. Por isso, o ideal é você ir trocando estratégias de plano alimentar a cada mês, a cada 15 dias, para você ir fazendo sentindo como o seu corpo está reagindo. Cada pessoa é de um jeito, então por isso que tem que ser acompanhado, porque é muito individual. Então isso também, né? Além disso, você ainda corre o risco, chamaria de risco, de cair nesse efeito
platô, que aí você precisa dar um outro estímulo para o seu corpo, até na atividade física. Você pensa, eu vou correr 5 minutos na esteira, vou dizer, vou correr 5 minutos na esteira. Quando você começa, os 2 primeiros minutos você está morrendo. E aí depois você se acostuma e corre 5 minutos. E corre 5 minutos, ótima. O corpo se acostumou. Depois o corpo vai pedir mais, né? E aí você, porque ele se acostumou com aquilo lá. A mesma coisa é a alimentação. Mais ou menos, tá? Falando bem grosseiramente, assim. E aí, tem algumas pessoas que falam assim, ai, meu Deus, eu não consigo. E porque a pessoa se acha diferente de qualquer outra pessoa. Tem uma coisa da palavra merecer. Eu não gosto muito dessa palavra de dizer, porque aquela pessoa merece. Porque aquela pessoa mereceu emagrecer. Não gosto disso. Sabe por que eu não gosto? Vou explicar por que eu não gosto. Porque merecer, todo mundo merece. Merecimento é para todo mundo. Todo mundo. Então, dizer que uma pessoa merece e a outra não merece, eu não gosto muito disso. Mas tem uma outra definição sobre merecer, sobre merecimento, que eu gosto muito, que é uma definição jurídica. Que é assim, ó, vou pôr o óculos para eu ler para vocês, tá? Que é sobre mérito, na verdade. É assim, ó. Mérito são questões que orientam as formações de uma decisão. Vou ler de novo. O que é mérito? Questões que orientam as formações de uma decisão. Então, mérito tem muito mais a ver com decisão, e decisão quer dizer ação. Você decidir uma coisa. Se eu decido, por exemplo, se eu decido que eu vou ter uma saúde melhor e vou me alimentar melhor, eu decidi isso verdadeiramente. Essa decisão leva naturalmente a uma ação, né? Porque não adianta só eu decidir na minha cabeça. Se eu decidir verdadeiramente, eu preciso ter o movimento. Movimento gera ação. Não tem como andar numa bicicleta sem pedalar. E não tem como se equilibrar numa bicicleta sem pedalar. Eu só me equilibro, eu só me mantenho em movimento se eu estiver movimentando. A mesma coisa é para o processo de emagrecimento. Eu só mantenho o meu processo se eu tiver ações, movimentos que gerem aquilo que eu quero como resultado. Então, não existe ser emagrecido. Não existe um shake que te emagreça. Não existe uma pílula que te emagreça. Não existe uma coisa externa que venha. As coisas te ajudam. São coadjuvantes muito bons para que o seu processo seja mais fácil, seja mais rápido, seja, enfim, são coadjuvantes. Mas a sua ação é você levantar e fazer sua comida saudável, é que vai fazer a diferença. Você organizar suas compras é que vai fazer a diferença. Você saber lidar com o desconforto de falar não para algumas coisas é que vai fazer a diferença. Entende? Então, o que vai fazer a diferença, no fundo, são as suas ações. São as suas ações diárias. É o que você faz. Eu falo sempre assim, que o todo é uma coisa muito grande. Quando a gente pensa, eu preciso emagrecer 10 quilos. Nossa, gente, isso é muito grande, né? Isso já dá uma sensação de angústia, de não vou conseguir. Mas se eu penso, eu preciso me organizar essa semana para comprar todos os meus legumes, lavar, deixar separado, cozinhar o meu grão de bico, meu feijão, congelar. Isso já é uma coisa totalmente possível, né? Já é uma coisa que eu consigo me imaginar fazendo. Agora, emagrecida 10 quilos daqui a um mês, me dá uma sensação. E aí isso não acontece na primeira semana nem na segunda, já me angustiei, já deixei de lado. Então, entende qual é a diferença? Primeiro, crie pequenos objetivos. Comece mudando o que você pode mudar, seu ambiente, as coisas que estão ao seu redor, sabe? A minha água está aqui, o meu chá está aqui, o meu celular está aqui. O meu ambiente está propício para aquilo que eu estou fazendo aqui, que é fazendo um vídeo para vocês. Eu vou precisar da água. Agora, se eu tenho aqui uma cerveja, um donuts e uma televisão passando coisas que me distraiam, eu criei um ambiente totalmente horrível para mim, para fazer o que eu estou fazendo. Então, que ambiente você está criando para o seu processo de emagrecimento?
Que ações você está tendo para o seu processo de emagrecimento? Aí é um pouco sacanagem com você depois falar, eu não consigo. Tem certeza que você não consegue ou você não tentou direito? Não tentou da forma que te causa desconforto e você não soube lidar com o desconforto? Queria deixar essa questão aí na cabecinha de vocês para vocês pensarem sobre tudo isso que eu falei e vocês se autoanalisarem sobre isso. Entenderem que o processo de emagrecimento é um processo de altos e baixos. É um processo que gera um certo desconforto, mas que é um processo totalmente possível e muito prazeroso quando acontece. Isso, gente, eu não estou linkando emagrecimento à felicidade, tá? Não estou falando isso. Pelo amor de Deus, não me entendam mal. Você pode ser totalmente feliz e totalmente saudável sem o emagrecimento. Eu estou dizendo para quem quer, para quem está nesse processo, para quem a busca é isso. Tudo bem? Então, gente, o vídeo de hoje era esse. Espero ter ajudado vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. Se cuidem, comam bem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!